Não é por acaso que Deus se repete. É porque Ele quer deixar uma mensagem especial para a sua igreja. E neste caso quer deixar uma mensagem especial para esta igreja local. Uma mensagem que está diretamente conectada com o grande amor de Deus. Marcos 12, começando no verso 29, diz: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não há outro. Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. E depois o verso 30 diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E aqui, naturalmente, nós já nos começamos a examinar como estamos em termos do amor. Deus tem falado aos nossos corações da necessidade de estarmos no exercício do amor. E isso só vai ser possível se nós realmente nos consagrarmos mais ao Senhor nosso Deus, se santificarmos mais as nossas vidas para que Ele nos encha do seu amor. E diz que o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Amém, irmãos? Deus em primeiro lugar e depois o meu próximo, que são todos aqueles, como foi falado aqui ontem, que precisam de mim. E se eu vou amar o meu próximo, naturalmente, que tenho que amar o meu irmão, porque é bíblico, agrada ao Senhor nosso Deus e também alegra os nossos corações, traz felicidade para as nossas vidas, porque até o homem sem Deus, ele fala do amor e da necessidade de amar, mas nós sabemos que eles não experimentaram ainda o verdadeiro amor do Senhor nosso Deus. O verdadeiro amor do Senhor nosso Deus é aquele que gera realmente alegria e felicidade nos nossos corações. Esta noite eu queria falar com os irmãos. Os irmãos sabem que um tema que enche a minha alma, que alegra o meu coração, são temas relacionados com a família. Eu sempre fui uma pessoa integrada na família. A minha família, antigamente, onde eu nasci, onde eu me criei, era uma família pobre. Mas o amor de Deus estava ali. Porque, apesar do meu pai não ser crente, a minha mãe era uma mulher de Deus. Uma mulher cheia de amor no seu coração. Foi mãe de 9 filhos. E, geralmente, ela tinha uma força e uma alegria que não dava para explicar. Os irmãos sabem que 9 filhos dá muito trabalho. Não é para as mulheres dos nossos dias. As mulheres dos nossos dias, às vezes com 2, elas já têm grandes dificuldades. Imaginemos 9. Eram as mulheres do antigamente que conseguiam estas coisas. Elas tinham que aguentar todos aqueles filhos, porque antigamente não havia a televisão e então, pronto, acontecia sem elas quererem, terem que gerar muitos filhos. E graças a Deus, quando nós podemos ter uma mãe que ama o Senhor nosso Deus. Então, eu não sei viver fora da família, porque eu sempre vivi no seio da família. Hoje, graças a Deus, tenho uma família abençoada, já tenho filhos, já tenho netos, e Deus me enriqueceu muito nesta área. Então, eu queria falar esta noite com os irmãos sobre a igreja. A igreja, família das famílias. Eu acho que nós, como igreja, ainda temos muito que aprender e crescer também em termos de sermos realmente uma família. A igreja família é uma igreja que vive o amor de Cristo.
em termos da proclamação do Evangelho, que aponta para a cruz de Cristo, destacando a necessidade da experiência do novo nascimento. Nascer de novo, ser convertido ao Senhor nosso Deus, através do arrependimento e da conversão a Cristo. Depois de uma conversão genuína, o Espírito Santo começa a habitar os corações dos convertidos, dos salvos, os unificando e originando a Igreja Família. Mas, amados irmãos, esta questão da unidade é uma coisa que não acontece por força, por violência. Essa questão da unidade é uma coisa que acontece naturalmente. Quando nós temos Deus no nosso coração, temos um compromisso com Ele, andamos com Ele, nos enchemos do seu Espírito Santo, então Deus faz esta obra maravilhosa no seio das famílias. Mas sabe também que a família é uma dádiva divina, uma instituição divina. Nós não estamos, muitas vezes, aproveitando como deveríamos aproveitar esta bênção divina, esta dádiva, a segunda maior, e sempre estou dizendo isso, porque a primeira, naturalmente, é a nossa salvação, e depois é a doação da família. Mas às vezes nós estamos distraídos, olhando para as outras famílias, achando as outras esposas mais bonitas e as mulheres, os maridos das outras mais bonitos. Isso é mau, isso é muito mau. Não é para acontecer entre crentes. A nossa mulher, a nossa esposa, ela tem que ser a mais bonita. Ela é a rainha do nosso lar. É aquela que Deus nos deu para nós podermos amá-la. E vice-versa, é em relação ao marido. Às vezes, nós achamos que o marido da outra é melhor porque não vivemos com ele. E não sabemos dos seus defeitos. E vice-versa, em relação às esposas também. Então, os irmãos sabem que nos nossos dias, ninguém é obrigado a casar com ninguém. Sim ou não? Nós fazemos uma escolha, e o crente tem que fazer uma escolha diante do Senhor nosso Deus. Porque é uma escolha para a vida. Essa questão de separação e divórcio não é alternativa. Sabe, isso é uma exceção que não agrada ao Senhor nosso Deus e que nunca deve acontecer. Nós temos que ter um compromisso com o casamento. E ter um compromisso, naturalmente, com o Senhor nosso Deus e diante do Senhor nosso Deus. Então, meus amados irmãos, há duas coisas a considerar aqui, importantíssimas. Primeiro, saber tirar proveito desta segunda bênção maior que Deus dê para nós, que é a nossa família. E fazermos tudo o que está ao nosso alcance para sermos abençoados no seio da família. E esta responsabilidade maior está sobre os ombros primeiro do marido. Não é ele o cabeça do lar. Então, é ele o primeiro a ter que se esforçar para que a sua família seja abençoada. Como? Sendo um sacerdote no lar. Tendo um compromisso com o Deus Todo-Poderoso. Vivendo na presença de Deus. E quando realmente o líder, o cabeça, ele é compromissado com Deus e procura viver na presença de Deus, ele arrasta a sua esposa consigo. Agora, o que é triste, amados irmãos, é que às vezes a esposa é que tem que arrastar o marido com ela. E isso é um trabalho muito difícil. Às vezes quase impossível. Porque os homens são mesmo casmurros. Eles não vão assim de qualquer maneira. Quem manda sou eu. Eu é que sou cabeça do lar. Ela é que tem que vir para o meu lado e não eu para ela.
Então, meus amados irmãos, fica tudo mais fácil, aliás, muito mais fácil, quando no lar, cabeça do lar, é um homem de Deus. É um verdadeiro sacerdote do Senhor nosso Deus. É um homem que Deus está olhando para ele e o vai levantar com poder e glória. Para ele, não só ser bom em termos do lar e ser usado no seio do seu lar, mas também ser usado na igreja de forma poderosa. Alguns querem servir ao Senhor e querem ser líderes na igreja, mas não sabem ser líderes no seu próprio lar. Vão ter pouca sorte. E se eles chegaram a ter alguma posição na igreja, ou algum título, etc., vai ser um fracasso. Porque quando você falha no lar, você vai falhar na igreja também. Não há como ser de outra forma. Então, a grande responsabilidade do homem, mas a grande responsabilidade da mulher também. Porque a mulher lidera com o homem. A mulher é aquele ser que tem as suas características específicas naturalmente, desadotou uma certa tendência, uns certos dons, uma certa feminilidade em relação aos filhos, mais paciente, com mais amor no seu coração, porque os filhos são parte integrante da sua mãe. Não há como separar uma mãe dos seus filhos. E as mães brasileiras, elas são, como é que diz? Mães corujas. Mães corujas. Olha, se você vai falar com um filho ou uma filha de uma brasileira, veja o que é que você vai dizer. Porque o filho dela é o melhor do mundo. O filho dela não tem defeitos. Elas não reparam que às vezes ele está partindo as portas da igreja e está fazendo outras coisas. E o trabalho que muitas vezes eles dão às professoras da escola dominical. Não, o meu filho não. O meu filho é o melhor do mundo. Ela está levantando heresias aí. E às vezes brigam. Às vezes eu fico até com um pouco de pena dos nossos introdutores. Porque eles têm medo até de levar os meninos às mães ou aos pais. Os irmãos sabiam disso? Porque as mães largam e está tudo bem, não é verdade? E se o introdutor vai dizer que o menino fez isso, fez aquilo, você pensa logo, o introdutor está mentindo. Isso não é verdade. E muitas vezes algumas até vão brigar com o introdutor. É um trabalho difícil o introdutor. E eles gostariam de fazer mais alguma coisa nesta área em relação aos meninos, mas têm medo. É verdade, irmão Grimaldo? Diga algo para eles ouvirem. É verdade? Então vamos amar os nossos introdutores, não é verdade? E vamos facilitar o trabalho deles. Então, meus amados irmãos, quando um lar realmente é composto por um homem de Deus e uma mulher de Deus, fica tudo facilitado. E Deus vai te dar tanta graça, tanta sabedoria, para que você possa ministrar para o coração dos seus filhos com muita sabedoria. Mas sabe uma coisa, às vezes você vai ministrar para o coração dos seus filhos sem falar uma palavra. Ele olha para ti e vê você sendo um homem de Deus, você sendo uma mulher de Deus. E se a esposa segue o marido, inevitavelmente os filhos vão seguir o pai e a mãe também. E você aponta para eles Jesus, para que eles possam, em primeiro lugar, seguir o Senhor Jesus Cristo e depois seguir o pai e a mãe também, em submissão, em obediência.
Porque um líder só consegue fazer alguma coisa se os liderados são submissos, são obedientes. O irmão consegue fazer alguma coisa com os seus filhos quando eles são mal criados, quando eles são rebeldes. Você não perde o controle. E acontecem tantas coisas por causa disso. Nós vivemos numa sociedade altamente complicada. Os filhos estão ficando muito julgados. E às vezes está faltando a presença do pai e da mãe. São aqueles que impõem a respeito. São aqueles que eles verdadeiramente respeitam. Os avós é outra história. Mas quem impõe realmente o respeito, e é que eles respeitam verdadeiramente e obedecem verdadeiramente, é os pais. Até porque os avós têm aquela fraqueza, não é? Querem beijar, abraçar, mas não querem disciplinar. Nós já disciplinamos os nossos filhos. Então os pais agora têm esta função. Então, meus amados irmãos, nós temos que entender a bênção da família. Há muita gente aqui na nossa igreja. Eu não estou falando aqui de outras igrejas, porque eu não estou aqui para falar de outras igrejas. Aqui na nossa igreja há muita gente que não é tão feliz como poderia ser por causa deste problema. O lar. Não é verdade? Eles não são verdadeiramente homens e mulheres de Deus. Alguns quase não vêm à igreja. Alguns quase não leem a Bíblia. Alguns quase não oram. Às vezes se esquecem que têm o seu nome escrito no rolo de membros da igreja. E que precisavam ser mais compromissados com Deus e com a sua igreja. Sabeis porquê? Porque a outra bênção extraordinária que Deus nos deu, primeiro, a nossa família, o nosso lar. E depois, a família por extensão, que não é os primos, os tios, etc. Estou falando em termos espirituais. É a nossa igreja. A igreja onde nós nos reunimos. E aqui o incentivo vai exatamente para que possamos ter uma família. Muitas famílias dentro da igreja. E naturalmente que quanto mais compromissada com Deus forem as famílias, melhor será a nossa igreja. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Claro que havia muita coisa a dizer sobre isso. Aí os irmãos vão desenvolvendo, com a ajuda de Deus, vão acrescentando. Deus tem falado muito ao meu coração, ultimamente, nesta área, e Ele tem falado que nós precisamos ser melhores na área da família. O irmão concorda comigo? Está havendo muitas brigas entre o marido e as mulheres. Está havendo muita falta do marido e a esposa, do pai e a mãe, orarem com os seus filhos. Lerem a Bíblia Sagrada com os seus filhos. Eles jogam em frente da televisão. Não tem tempo, ninguém tem tempo para nada. Mas afinal, tem tempo para fazer muitas coisas que não estão agradando ao Senhor nosso Deus. Nós temos que tirar tempo para aquilo que é mais importante para nós, para aquilo que agrada mais ao Senhor nosso Deus. E temos que tirar tempo, amados irmãos, aqueles que são casados e têm filhos, para orarem com os seus filhos, lerem a Bíblia Sagrada com os seus filhos, virem com eles à escola dominical. Graças a Deus que você tem uma escola dominical. Há muitos imigrantes por aí que as igrejas não têm escola dominical, e eles não têm esse privilégio. Ainda há pouco alguém estava falando comigo e dizendo, uma pessoa da sua família, ela vive longe daqui, numa outra cidade, e a igreja dela só tem culto ao sábado. E ela gostava tanto de ter culto ao domingo, mas não tem.
Ela até gostaria de mudar aqui para Denver, para vir para a nossa igreja, para ter escola dominical e culto ao domingo, tudo isso. Mas não pode. Porque tem o seu trabalho lá, enfim, a sua vida está estabelecida lá. E às vezes nós aqui, nós estamos apreciando. Falamos mal da igreja, falamos mal do pastor, falamos mal de tudo e mais alguma coisa. Você está sentadinho no seu banco e pensa que tem a solução para todas as coisas. Mas você não é Jesus. Jesus é que tem a solução para todas as coisas. E quando você está aí sentadinho no seu lugar, na sua cadeira, você olha para o pastor e é exigente demais em relação ao pastor. Porque o pastor é um homem com falhas. Você sabia? Você tem que ajudar o seu pastor para colmatar as falhas. Naquilo em que ele está falhando, você vai ajudar. Você vai fazer a sua parte. Porque nenhum pastor consegue fazer tudo sozinho. Exatamente por isso. Deus deu pastor naturalmente e deu os cooperadores. Porque uma igreja, ela, naturalmente, que há muita coisa a fazer numa igreja. Você gosta de vir aos cultos, está nos cultos, depois vá para casa. Não tem tempo. Não tem tempo para fazer isso, não tem tempo para fazer aquilo. Foi um problema, amados irmãos. Conseguir o líder para os adolescentes. Deus levantou alguém. E quando a gente fala dos adolescentes, fala dos jovens, e até outros departamentos, é uma luta. Temos que orar muito ao Senhor, nosso Deus. Temos que jejuar para que Deus levante alguém. Se nós estivéssemos mais envolvidos e fôssemos realmente uma família verdadeira, unida, cheia de amor no nosso coração, ia dar tudo certo. Ia ser uma maravilha. Mas é claro, nós não podemos almejar perfeição. Sabeis porquê? Porque somos imperfeitos. Então, mas nós temos que ter um certo entendimento para perceber. Não é pensar que a minha esposa tem que ser perfeita e eu sou imperfeito. Não é pensar que o pastor tem que ser perfeito e eu sou imperfeito. Os irmãos estão entendendo até onde é que eu quero chegar? O que é que eu quero falar? O que é que eu estou falando? Isso não foi preparado. Era diferente a mensagem, mas Deus está permitindo que a gente fale com os irmãos em família. Porque, afinal de contas, nós somos uma família. Não somos uma família perfeita. Deus está falando conosco para nós podermos aperfeiçoar mais nessa área, para nós podermos melhorar mais nessa área, porque nós necessitamos melhorar mais nessa área. Quando o irmão se examina individualmente a si mesmo, o irmão não chega a uma conclusão que poderia amar mais este ou aquele irmão. O irmão chega a uma conclusão que muitas vezes você não está olhando direito para aquele ou para aquela irmã, porque não é da sua rodinha. Você não chega à conclusão que muitas vezes está fazendo acepção de pessoas que Deus condena. Quem é que você está escolhendo para cantar no seu grupo? Quem é que você está escolhendo para poder participar em certas atividades das igrejas? Ou da igreja? Os seus amigos mais chegados, aqueles que você gosta mais, etc. Nós temos que ter cuidado, não é verdade? Para não estarmos atingindo o ponto que estamos fazendo acepção de pessoas e estamos deixando pessoas tristes na igreja porque nós as marginalizamos, as pomos de lado e elas notam. Eu não sei o que é que eu estou dizendo. Irmãos, essa igreja aqui, local, ela poderia estar cheia a abarrotar. Se cada um de nós fizesse a sua parte como Deus quer que nós façamos. E não é muita coisa que Ele exige de nós, não é?
esse conforto, essa comodidade, essas salas confortáveis, com esses grandes screens a transmitir tudo ao dia, tudo à noite. Às vezes prende você de vir à casa de Deus. Aquelas novelas brasileiras que estão muito bem feitas, grandes atores, mas que não são próprias para você. Elas destroem a sua moral. Elas levam para si aquele espírito de sensualidade. Irmãos, na novela, ir na segunda ou terceira esposa é uma coisa normal, é ou não é? E apresenta aquilo tão lindo, tão bonito, com palácio e palacetes. E aquelas atrizes que já estão cheias de rugas e verrugas, no ecrã, amados irmãos, está uma coisa linda, uma pele fina, bem tratada, bem trabalhada. E os jovens ficam apaixonados. Ilusão. Ilusão. Não é realidade, é ficção. Para cativar o teu coração, você entrar pelo caminho da carnalidade e fazer coisas que não agrada ao Senhor nosso Deus. Desperta tu que dormes. Fica alerta. Porque o diabo, nosso inimigo, ele brama ao nosso redor, vem a quem pode tragar e quer nos destruir. O irmão já não vi aqui na igreja jovens adultos, gente ativa, cantando na igreja e até te incentivando para seres melhor, falando para ti. E hoje, infelizmente, estão no mundo irremediavelmente perdidos. Porque quando a gente cai nas mãos do inimigo, o nosso estado fica pior. 70 vezes, etc. Muito pior. E é muito mais difícil voltar. O irmão não tem ouvido pessoas que já foram da nossa igreja, falando mal da nossa igreja, falando mal do pastor, da liderança, etc. Isso é inconcebível. É o que o diabo faz na vida daqueles que se afastam do Senhor nosso Deus. Eles estão na carne. A cerveja para eles já tem aquele sabor. O vinho, as orgias, as mulheres. Perderam completamente a visão espiritual. Caíram no lamaçal. Alguns já tinham vindo do mundo e voltaram para lá. Outros não. Nós temos que orar, amados irmãos, por essas almas que nós conhecemos, que uma vez já estiveram entre nós, já fizeram parte deste redil, desta igreja, da nossa família, e que estão longe como o filho pródigo. Se desviaram, se afastaram. Mas enquanto há vida, há esperança. Nós temos que estar pensando nestes nomes que a gente conhece, que a gente sabe. Os irmãos sabem perfeitamente. E nas nossas orações diárias, nós temos aquela lista e vamos orar. Um por um. Vamos orar. Vamos orar. Para que Deus possa contender com eles até que eles se arrependam e voltem de novo para o nosso meio. O irmão quer dizer amém e glorificar a Deus. A igreja tem que ser uma família em ação, ativa. O Evangelho faz todo o sentido na medida em que cada cristão aceita a tarefa de alcançar aqueles que ainda não conhecem a graça de Cristo. É isso que nós estávamos falando. E aqueles que já conheceram e se afastaram. Não conhecem a graça de Cristo e o amor de Deus. Este desafio começa a partir de nossa própria casa, estendendo-se aos amigos e parentes. Não é verdade? Em primeiro lugar, nós temos a nossa família para ministrar para os nossos filhos,
levá-los a aceitar Jesus, serem batizados com o Espírito Santo, possam ter os dons espirituais. Começa na nossa casa. Você é um sacerdote do lar. A esposa é sacerdotisa. Há uma equipe trabalhando diante do Senhor nosso Deus e na força do Senhor, para que o nosso lar seja um lar onde Deus é verdadeiramente honrado. Os irmãos sabem a consequência disso. É alegria, é felicidade, é bem-estar, é prosperidade. Muita gente está passando grandes necessidades e aflições e outras coisas porque se afastou de Deus, porque está longe de Deus. Os irmãos vão de reparar e ver, analisar a vida daqueles que um dia pertencerão à nossa igreja. E tiveram aqui na frente a cantar. Incentivaram o irmão a ser melhor. O irmão continua aqui, ele já foi embora. Eles ou ele. Há de analisar. Porque com o pecado vem miséria, vem destruição e por fim o inferno. Não compensa. Os mais felizes são aqueles que vivem na presença de Deus. São aqueles compromissados com o Senhor nosso Deus. Você jovem, pensa nisso. Escreve num papel. Porque são verdades bíblicas para a tua bênção, para a tua realização, para o teu sucesso, em todos os aspectos. Então, este primeiro aspecto, nós estarmos ativos, procurando ganhar aqueles que se afastaram e ganhar novas almas para o Senhor Jesus Cristo. Em família é tudo muito mais fácil. Depois a igreja, família e o discipulado. A igreja família deve ser um lugar onde cada cristão se sinta estimulado a identificar e desenvolver o ministério que receber do Senhor Jesus Cristo. Cabe à igreja dar a oportunidade e o treinamento necessário para aqueles que querem atender a grande comissão. Como fala aqui Mateus 28, 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Meus amados irmãos, nós lançamos aí na igreja uma campanha de Bíblias. E vários irmãos compraram. Agora, estas Bíblias é para dar a pessoas que não têm o hábito de ler a Bíblia. Mas agora nós lançamos uma outra campanha, não é verdade, dos devocionais. A leitura diária e a meditação da Palavra de Deus. Claro que isto é bom para nós cada dia termos aquela porção para o nosso culto doméstico e para lermos diante do Senhor nosso Deus e podermos ir até outros com um livrinho daqueles, aquele devocional, aquelas leituras diárias e darmos para eles. E quem sabe, começarmos a ter um grupo onde nos reunimos uma vez por semana, fazendo discipulado, ensinando a palavra de Deus. Vários irmãos compraram estes devocionais. E o pastor Jonas estava falando naquela reunião, onde nós vamos combinar para ficarmos mais ativos fazendo a obra do Senhor. Com estas Bíblias, com estes devocionais, vai valer a pena, amados irmãos. Vai valer a pena. E nós vamos ganhar muitas almas para o Senhor Jesus Cristo. O irmão quer dizer amém e glorificar a Deus. Vivendo na família de Deus. Essa é a segunda ou a terceira grande bênção. Primeira, salvação. Segundo, o lar, a família. Terceira, a igreja como família. Então, meus amados irmãos, vivendo na família de Deus. A vontade de Deus é que vivamos numa família, onde tenhamos comunhão uns com os outros. Podemos ter comunhão uns com os outros. Não olhar torto para ninguém, mas direito, de frente, sorrindo, sorriso nos lábios. Jamais foi o plano de Deus que sua igreja fosse um clube. Às vezes as igrejas querem ser como um clube, não é? Para as pessoas irem lá, se divertirem,
se alegrar, etc. Mas depois vão embora, cada um vai para o seu lado, cada um que resolva a sua vida, cada um que faça como entender. E não há aquele verdadeiro amor e aquela comunhão que Deus quer ver entre nós. É da vontade de Deus que seus filhos não se isolem, mas estejam ligados ao corpo de Cristo. Naturalmente que a igreja tem que ser um lugar agradável. E para mim, a nossa igreja é um lugar agradável, onde nós louvamos, bendizemos e glorificamos o nome do Senhor nosso Deus. Mas não estamos dando prioridade àquilo que a carne quer. Não é verdade? Aquilo que alegra a carne. Porque há coisas que alegram a carne. Se você começar a dançar aí, ao som de uma música, daqui a pouco você está alegre. E está pulando cada vez mais. Mas quando acabar aquela pulação, você está vazio. É como se não tivesse acontecido nada. E nós queremos não ficar na carne, não apenas emocionalmente, mas, acima de tudo, espiritualmente. A alegria do Senhor dentro do nosso coração. Quando acabam estes momentos que nós louvamos, bendizemos, glorificamos o nome do Senhor nosso Deus, alguns eventualmente dançam no Espírito. Quando acaba, a alegria está lá. Nós estivemos na presença de Deus. Nós estivemos fazendo algo que Deus aprova, que Deus gosta. Vocês podem entender o que é que eu quero dizer, até onde é que eu quero chegar. Então a igreja tem esta função importante de ministrar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, ajudar as pessoas a entender o caminho melhor para entrarmos na presença de Deus. Porque na presença de Deus há abundância de alegrias. Não é verdade? Há pessoas que não sabem, não entendem a verdadeira alegria. Continua ainda à procura da verdade. E graças a Deus, porque nós já descobrimos a verdade, sim ou não? A verdade do Senhor Jesus Cristo. Mas para que esta verdade realmente tenha um efeito maravilhoso e glorioso, grandioso nas nossas vidas, nós precisamos estar compromissados com o Senhor Jesus Cristo. Que o mesmo é dizer estar compromissados com a palavra de Deus. Deus criou condições para nós sermos realmente felizes e abençoados. Claro que aqui não é o céu. Claro que vamos ter problemas aqui. Mas quando estamos no meio do problema, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, sabemos a quem recorrer. E Ele não falha. Ele vem ao nosso encontro sempre com a provisão. É que algumas vezes a gente duvida, será que Deus me vai valer neste momento? Nós somos fracos, não é? E a nossa fé falha muitas vezes, mas Deus não falha. Se a gente espera nele, Ele vem sempre ao nosso encontro com a provisão. Irmão, quer dizer a mim glorificar a Deus? A influência do lar na igreja. São duas coisas intimamente ligadas, não é verdade? A igreja, ela é a família das famílias. Então, já vimos que a igreja como família das famílias é uma consequência direta dos lares que a compõem. Famílias estruturadas e tementes a Deus geram uma igreja forte e agradável aos olhos do Senhor nosso Deus. Famílias estruturadas. Como mesmo dizer, famílias compromissadas com Deus. Famílias tementes a Deus. Famílias que procuram andar nos caminhos do Senhor. Famílias que têm prazer em louvar, bendizer e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Isso começa por ti, pai. Continua contigo, mãe. Você vai ter uma contribuição fundamental, essencial,
na estrutura espiritual dos seus filhos, quando eles são pequeninos. Aí, quando eles crescerem, não se vão esquecer daquilo que aprenderam, não se vão desviar daquilo que aprenderem. E você vai ter menos trabalho, e vai ter menos tristezas, e o seu coração se vai alegrar muito na presença do Senhor nosso Deus. Eu, por exemplo, eu gostaria que os meus filhos fossem mais de igreja, tivessem um compromisso maior com o Senhor nosso Deus. Mas eu me alegro. Sabes porquê? Porque os meus filhos, daquilo que eu sei, tenho 3 rapazes e tenho uma menina, são pessoas de caráter. Daquilo que eu sei, não são mentirosos, têm um compromisso com a verdade. Não tenha, talvez, aquela assiduidade na igreja como eu gostaria que eles tivessem. Eu não estou falando do Pedro, porque os irmãos sabem que o Pedro sempre pode estar aqui, a Giana e tal. Mas tem alguns que não são muito de estarem com aquela assiduidade que eu gostaria. E mais do que isso, eu gostaria que eles cooperassem comigo, que algum deles me pudesse substituir um dia, ficar no meu lugar. Gostaria que Deus levantasse. Eu acho que isso não é egoísmo, não é? Então, mas Deus vai levantar alguém daqui, com certeza, penso eu. E estou orando neste sentido, é verdade. Então, meus amados irmãos, se você quer ter o seu coração alegre, um dia mais tarde, para ver os seus filhos abençoados, andando nos caminhos do Senhor nosso Deus, sendo bem-sucedidos, trabalhe com eles enquanto eles são pequeninos. A coisa mais importante que você pode dar para os seus filhos, eu falhei um pouco com isso, em relação aos meus filhos, porque eu deveria ter trabalhado com eles mais nesta área, dar mais palavra de Deus com eles, orar mais com eles. E eu, infelizmente, às vezes, por causa das atividades e tudo isso, não dê aquilo que poderia ter dado em termos da palavra de Deus, em termos das coisas espirituais. Nós vamos aprendendo com a nossa vivência, não é verdade? Mas dispense tempo para os seus filhos na área da palavra de Deus, na área da leitura e meditação com eles na palavra de Deus, na área da oração, na área da casa de Deus, para que eles possam um dia sentir prazer, alegria de estar na casa de Deus. O irmão quer dizer amém, glorificar ao Senhor. Agora que somos filhos de Deus, libertados da antiga maneira de viver, podemos aprender o modo correto de nos relacionarmos com os nossos irmãos e familiares, a palavra de Deus, a comunhão com outros cristãos. É a forma pela qual vamos aprender realmente a viver como uma família. Nós precisamos estar vivendo mais como uma família. A vida no reino de Deus, os irmãos sabem que o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, verso 17. Diz aqui que a vida no reino de Deus é uma vida de relacionamentos, mais em termos da justiça, ser justo, o marido sendo justo com a esposa sendo justa com o marido, tendo aquela paz, que é uma consequência direta da nossa conversão ao Senhor nosso Deus, do nosso compromisso com Deus. É uma das manifestações do fruto do Espírito Santo. E nós precisamos realmente ter lares onde a paz de Deus é uma realidade. Onde Deus reina ali, habita ali e, consequentemente, traz a alegria para os nossos corações. Os cristãos vivem no dia a dia o amor de Cristo. Ao contrário do que muitos imaginam, essa vida é uma prática muito simples de ser vivida. Gera felicidade, gera bem-estar. E até gera provisão que vem da parte de Deus. Deus tem prometido
para os seus filhos suprir todas as suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Então não fique preocupado. Preocupe-se, sim, em ser um homem de Deus, em ser uma mulher de Deus, em viver na presença de Deus, em seguir o Senhor nosso Deus, estar compromissado com o Senhor dos céus e da terra, e o resto vem por acréscimo. O resto é resto, vem por acréscimo. Para concluir, amados irmãos, benefícios da vida em família. Em primeiro lugar, uma família compartilha as suas necessidades básicas e, naturalmente, que a família procura se proteger, se protegem uns aos outros quando eles realmente se amam e quando são uma família que tem uma boa vivência. Quando conhecemos as necessidades básicas uns dos outros, fica mais fácil para ajudar a encontrar soluções para os problemas. Não é verdade, amados irmãos? Quando ajudamos os outros, nos sentimos úteis. Ganhamos o senso de pertencer a um grupo. Somos valorizados recebendo a ajuda e podendo oferecer ajuda em amor. Ao invés de sermos expostos e envergonhados, encontramos auxílio e proteção mútua pela oração. Oração e intercessão. Temos que orar e interceder uns pelos outros. A oração é a chave para a solução de todos os problemas. Ir ao Senhor nosso Deus, porque Ele tem a solução para as nossas vidas. Oração, intercessão, aconselhamento e pelo suprimento material, ajudar também materialmente, quando é caso disso. Não estamos mais sozinhos e o inimigo não nos pode surpreender. Somos todos um exército, lutando em favor um do outro, no nome de Jesus. O irmão quer dizer amém e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus nos ajude, para que realmente a gente possa crescer mais e mais nesta área. E nos possamos sentir parte integrante da igreja. Uma verdadeira família, com o coração cheio de amor e prontos a nos entreajudarmos. Amém, irmãos? Não quer ficar de pé para nós fazermos uma oração? Pense no seu irmão, pense na sua irmã, especialmente naquele ou naquela que você não pode olhar direito para a sua cara. E diga para Deus: Senhor, me ajuda, porque naquilo que me cabe, Senhor, eu quero ter paz com todos, eu quero estar em harmonia com todos, eu quero estar em comunhão verdadeira com os meus irmãos e contigo também. Me ajuda pela ação do Teu Espírito Santo. Pai Celestial, abençoa cada família aqui representada. Abençoa cada alma preciosa que está aqui esta noite. Dá mais da Tua graça, derrama muito o Teu amor em cada coração e faz uma coisa nova no nosso meio. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém, amém, graças a Deus, aleluia. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos passar à ceia do Senhor. Graças a Deus, glórias